Irmãos e irmãs, para a nossa meditação dessa noite, eu quero convidar você a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós leremos a partir do versículo de número 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido Deus, tua palavra acaba de ser lida, e há convicção no nosso coração que ela é inspirada pelo teu Santo Espírito. E nesse momento, Espírito de Deus, eu me lanço em teus braços. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Espírito Santo, traga ao nosso coração a mensagem. Nós estamos sedentos, nós precisamos de instrução, nós precisamos do teu direcionamento. Há tanta gente ferida aqui nesta noite, Senhor. Há tantas pessoas que precisam de cura, de libertação. Há tantas pessoas que precisam compreender esta palavra. Espírito de Deus, envia a unção que quebra o jugo. Senhor, eu confesso, eu declaro que sou limitado, sou humano, e eu preciso do Senhor. Venha, ó Deus, desvendar os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Traga, ó Deus, uma mensagem fresquinha, do trono da graça, e que ela abençoe a Tua igreja. Fala conosco, Senhor. Desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Repreende o inimigo das nossas almas, e sopra neste lugar, Santo Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto muito conhecido. No entanto, a meu ver, é um dos textos da Bíblia mais intrigantes. Porque vem aqui um filho, o filho mais moço, se direciona ao pai, pede para ele
a herança estando ele vivo, sai de casa, gasta toda a sua herança, 1/3 das posses que seu pai tinha, ele entrega esses bens a meretrizes, gasta dissolutamente, e quando ele retorna para casa, ele é recebido com festa. Ele tem em casa um filho, que parece que é o filho obediente, é o que o texto mostra, o filho que nunca agiu com rebeldia, o filho trabalhador, estava no campo quando o irmão retorna. Ele nunca recebeu do pai um cabrito sequer para festejar, mas o filho rebelde, ele sai de casa e quando ele retorna tem festa, tem joia, tem a melhor roupa, tem celebração. Nós ficamos intrigados diante dessa atitude deste pai. E sabe, irmãos e irmãs, nós estamos na estação do discipulado, e nessa estação, nosso encorajamento é que cada um de nós possamos discipular outro. Mas sabe que há um grande desafio. O maior desafio que nós temos é de discipular a nossa própria casa. E nós precisamos discipular a nossa própria casa. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui um pai que ele agiu de uma forma que nós, enquanto seres humanos, não esperamos. Esse pai, ele agiu cheio de graça para com um filho que foi rebelde. E graça é favor imerecido. É algo que não se merece e se recebe. É assim que esse pai trata esse filho rebelde. E eu percebo então que este homem, o pai do filho pródigo, ele enfrenta aqui uma grande crise. Por vezes, quando nós ouvimos a ministração desse texto, a nossa ênfase é no filho pródigo. Mas hoje eu gostaria que eu e você olhássemos para as atitudes deste pai, porque ele age com graça para com o seu filho. Imagina um filho cuidado com o melhor possível, tinha empregado, tinha alimento, tinha casa, tinha do melhor, igual hoje. Quantos pais, os pais fazem o melhor pelos filhos. Dão tênis caro, roupa de marca, melhor escola, aula de computação, de informática, dão um instrumento musical para aprender, vai para a aula também de música. Procuram investir numa língua estrangeira. Se nós fôssemos atualizar esse texto, esse pai era desse jeito, fazendo o melhor pelo seu filho. E ele vem e pede a herança dele. Crise na família. Esse pai enfrenta agora uma crise na família. Sabe, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos em vários momentos crises na família. Nós podemos olhar para a história de José do Egito, que primeiro seus irmãos quiseram matá-lo, depois acabaram vendendo a ele para ser escravo. E vemos ali um homem temente a Deus, jogado, lançado na masmorra. Imagina, os irmãos não gostam de você, querem te matar. Depois, vendem para ser escravo noutras terras. Lá, um moço de 18 anos, hormônios à flor da pele, vem a mulher de Potifar e se engraça com ele. E ele fala, não, cometeria eu tamanha afronta contra o meu Deus? E por obedecer a Deus, ele é lançado na masmorra. Eu imagino que se fôssemos eu e você, de pronto, nós já começaríamos a falar, Deus, mas espera aí, eu te obedeço, e o que eu recebo de recompensa é isso? O Senhor me lança nessa masmorra? Irmãos e irmãs, nós temos um Deus que é soberano, que governa toda e qualquer situação. E ainda que a situação pareça adversa, Ele sempre tem o governo e o domínio da situação. E José sai daquele lugar
e se torna o segundo homem mais importante naquele contexto. Porque o nosso Deus exalta. Por que não lembrar de Jó? Que em único dia ele sepultou os seus 10 filhos. Imagine, irmãos e irmãs, aqueles que são pais, que são mães, sabem do amor que nós temos pelos nossos filhos. Num único dia, sepultar os seus 10 filhos. Adoecer, ficar se raspando com cacos de telha. E aí aquela que deveria ser a sua auxiliadora idônea, a sua mulher, chega para ele e fala: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó fala: você fala como louca, mulher. E ele diz: bem sei que tudo pode o meu amado, e os planos dele não serão frustrados na minha vida. Se eu estou passando por perdas, se eu estou passando por dores, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem o domínio, Ele tem o governo, Ele é aquele que me exalta. E Deus restitui a Jó. E a palavra de Deus diz que em todo o Oriente não existiam mulheres tão lindas quanto as filhas de Jó, Gemima, Késia e Queren-Apuque. Eram as mulheres mais belas do Oriente. Porque quando Deus restitui é sempre do melhor. Mas crise na família. Os filhos morrem, a esposa que deveria apoiar bate de frente. Crise na família. Qual é a crise que você está enfrentando na sua família? Marido, como está o seu relacionamento com a sua mulher, mulher com o seu marido? Pais com filhos, filhos com pais. Com os sogros, com a sogra, com os irmãos. Como está o seu relacionamento? Sabe o que não pode acontecer, irmãos e irmãs? É no momento das perdas, nós também nos deixarmos perder. Isso não pode acontecer. Em momentos de perdas, nós também nos deixarmos perder. Nós vamos olhar hoje para as atitudes do pai do filho pródigo. E nós vamos aprender com ele. Como que eu e você devemos agir, nos comportar diante das crises na família. E por isso, o título da palavra dessa noite é: Graça, a resposta para a família em crise. Graça, a resposta para a família em crise. Vamos de novo? Graça, a resposta para a família em crise. Mais uma vez, graça, a resposta para a família em crise. E a primeira lição, irmãos e irmãs, que nós precisamos entender aqui, é que nem toda resposta é aquela que nós esperamos. Nem toda resposta vai acontecer formatada do jeito que nós queremos. Nem tudo na família sai como nós planejamos. Eu percebo, que nós temos as nossas expectativas, os nossos ideais. Quando a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, eu ficava imaginando como seria o rostinho dela, eu ficava idealizando como ela deveria ser, eu ficava naquela expectativa: com quem vai se parecer mais comigo, mais com a Luciana? Como será? Será que ela vai ser mais branquinha, mais moreninha? Eu idealizava uma criança. E agora não é diferente, ela está grávida pela segunda vez, está vindo agora a Ana Clara, e nós, da mesma forma, ficamos na expectativa. Como será? Nós muitas vezes queremos formatar as pessoas, mas pessoas não são programa de computador, que nós formatamos, e elas vão responder exatamente do jeito que nós queremos. Pessoas têm personalidades, pessoas têm a sua história, pessoas têm o seu jeito de ser, e elas não vão se comportar como nós queremos, porque elas não são feitas em série. E muitas vezes eu tenho ouvido pessoas dizerem: pastor, eu não sei mais o que fazer, eu tenho orado pela minha mulher, eu tenho orado pelo meu marido, eu tenho orado pelos meus pais, eu tenho orado pelos meus filhos, eu tenho orado por aqueles parentes que estão distantes, e nada acontece. Nada acontece.
já não sei como tratar mais. E sabe qual tem sido a minha atitude? Agora eu me cansei. Agora eu me cansei. Agora eu estou tratando mal. Porque nós fazemos tanto e os nossos filhos são diferentes. E aí a nossa atitude é também de grosseria, de agressão, de rebeldia com aqueles que não agem como nós gostaríamos que agisse. Essa tem sido a nossa atitude. Mas essa não foi a atitude do pai do filho pródigo. O filho que tinha tudo, tinha cama, quarto com ar-condicionado, tênis de marca, roupa de grife. O filho que tinha os empregados para fazer os afazeres. O filho que tinha status. Ele chega e fala: me dá a minha parte. Ele desejou a morte do seu pai antes do tempo. Pedir a herança antes que o pai morra é querer que ele morra, desejar a morte. Porque o comum, o natural, é que depois que o pai morrer, divida-se a herança. Aí se faz o inventário e faz a partilha dos bens. Mas esse filho, nessa atitude, ele chega para o pai e diz: eu quero a minha parte da herança. E por que o pai do filho pródigo trata bem esse filho, quando deveria ter tratado mal? Por quê? Sabe por quê, queridos? Para não sentir dor e nem culpa depois. Nem dor e nem culpa. Porque tratar bem quem nos trata bem é fácil. Difícil é tratar bem o rebelde, aquele que age como nós não queremos que haja. Isso é difícil. E sabe, quando Jesus estava prestes a subir aos céus, Jesus nos dá uma das maiores lições, porque Ele, sendo Deus, Ele é presciente. Ele sabia que Judas o trairia. Ele sabia, porque Ele era presciente, Ele é presciente. E naquela cerimônia do lava-pés, quando Ele demonstra humildade, Ele que é rei exaltado, que deixou a sua glória, que deveria ter sido ali adorado, todos deveriam prostrar ante aos seus pés. Ele é que se prostra e lava os pés dos 12. Entre eles, Judas. Amigo, a que vieste? Jesus chama de amigo. Aqui está uma grande lição. Jesus, ele lava os pés, mesmo daquele que ele já sabia que iria traí-lo. Sabe por quê? Para que não houvesse rancor, para que não houvesse mágoa depois, para que não houvesse peso. Pessoas, elas não são formatadas. E às vezes nós idealizamos o marido, as mulheres idealizam o marido, e o marido não é mais aquele do castelo de areia. Alguns homens idealizam uma mulher e só vão amá-la se ela agir exatamente do jeito que ele quer. Não é isso que a palavra ensina. Amor é aceitar o outro do jeito que ele é e lutar para que ele seja mudado, seja transformado. Foi isso que Cristo fez. Cristo nos aceita ainda pecadores e Ele morre por nós, para que a igreja seja encontrada sem ruga e sem mácula, pura, santa, adornada, para encontrar com o próprio esposo. O pai do filho pródigo agiu dessa forma, e Jesus também agiu dessa forma com Judas, para dizer: eu estou fazendo o melhor para você. Meu irmão, minha irmã, faça o melhor. Faça o melhor. Ainda que rebelde, faça o melhor. Sabe, algumas pessoas agem precipitadamente,
agem de uma forma que não deveria. E há algumas situações que podem ser irreversíveis mais tarde. Em agosto do ano passado, eu estive em Águas de Lindóia num congresso com o pastor Josué Gonçalves. Em uma das suas ministrações, ele contou uma história que a mãe dele fez parte. A mãe do pastor Josué é uma mulher de oração, e ligaram para ela pedindo oração por esta família em crise. Qual é a situação da família em crise? Aquele homem, um homem de posses, comprou um carro importado, e o menininho, quando viu o carro, o pai já longe, a mãe também longe, pegou uma pedra e começou a fazer jogo da velha, escrever desenho na lataria do carro. Quando o pai e a mãe viram aquilo, carro novinho, pegaram aquele menino, falaram, dá as mãos. O pai batia uma mãozinha, a mãe na outra. Pararam quando viram que estava saindo sangue. Aí vão tentar socorrer. Levam para o hospital. Diante do quadro, os médicos não permitiram que os pais ficassem juntos com a criança. A criança teve uma infecção. Foi para a UTI. Lá os pais não podiam entrar e também, por conta da situação, não deixavam, só visitas esporádicas. A infecção foi evoluindo. Tiveram que amputar as mãozinhas dessa criança. Um dia de visita, chega o pai e a mãe, e entra, e a criança com os toquinhos de braço enfaixados, olha para eles e diz, papai e mamãe, nunca mais eu vou arranhar o seu carro. Há situações que podem ser irreversíveis. E muitas vezes nós vamos deixando essas situações enraizar. Amanhã pode ser tarde. O pai do filho pródigo tratou um filho de uma forma que ele não deveria ser tratado. Isso significa que nem sempre as pessoas vão agir como nós queremos. Mas faça o melhor, para não haver remorso depois. Outra lição que nós aprendemos aqui, é que na família em crise, o coração deve estar aberto para o perdão. Quando a família enfrenta a crise, o coração deve estar aberto para o perdão. Em tempo de crise, não deixe Satanás fechar a porta do coração para a reconciliação. Eu e você que somos cristãos, fomos alcançados por Cristo. Cristo veio para dar a mim e a você o ministério da reconciliação. E se Cristo está em mim, se Cristo está em você, essa atitude deve fazer parte de nós, a reconciliação. Quando eu olho para o pai do filho pródigo, eu acho que ele poderia ter muitas atitudes. Ele poderia ter trancado a porta, falar, volta! Eu não quero você aqui em casa. Não vale a pena ter filho. Olha a forma que você agiu comigo. Eu não te aceito, você não é mais meu filho. Você está deserdado. Quem age assim comigo não volta para casa. Eu não te aceito. Ele poderia ter feito isso. Mas essa não foi a atitude. Quando eu olho para a atitude do pai do filho pródigo, parece que eu vejo ele dizendo assim, um dia meu filho vai voltar. Um dia meu filho vai voltar arrependido, mudado, transformado. Eu vou viver nessa expectativa da volta dele. Sabe por quê? Parece que estava tudo preparado. Quando o filho chega, e na verdade ele ficava da janela, parece, ele ficava olhando, porque o texto diz que vinha ele ainda longe, quando o pai, num disparate, sai, encontra com o filho, abraça e beija. Qual tem sido a minha atitude, a sua atitude com aquele que é rebelde dentro da família? Qual tem sido a minha atitude e a sua atitude? O pai do filho pródigo sai correndo, abraça, beija
e fala: busquem depressa. Sabe aquela roupa que está separada, roupa de festa? Traga joia também. Coloca anel no dedo. Coloca sandália, porque na minha casa quem anda descalço é escravo, filho não. Filho tem calçado. Pai do filho pródigo, ele teve sempre, não só a porta da casa, mas a porta do coração escancarada para perdoar. Para perdoar. Para receber aquele filho. Como que essa história começa? A história começa com crise. Um filho rebelde que vem, pede a sua herança antecipadamente, desejando a morte do pai, sai, gasta dissolutamente. Mas a história termina com danças, com festa, com celebração, com honra. É assim que termina a história. Como você quer que termine a tua história? Como você quer que termine a sua história? Com festa? Tenha um coração perdoador. Sabe, a palavra de Deus diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra você, vai você. Se ele estiver errado, a Bíblia está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, vai você arguir entre tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Irmãos, nós temos que ir com a intenção de ganhar, não de confrontar. Mas a nossa tendência é bater de frente. A nossa tendência é dizer: você está errado, porque você fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro. Coração aberto para perdão é, ainda que o outro esteja errado, é você falar: eu não quero ficar com essa barreira. E a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 5, que se nós confessarmos uns aos outros os nossos pecados, se eu falar eu errei, eu falhei, e orar uns pelos outros, vai haver cura. Vai haver cura. Diz que é para fazer isso, para que nós sejamos curados. Curados. Sabe, tem muitas pessoas que às vezes têm buscado e têm tido atitudes que levam a tragédias. O pai do filho pródigo, ele sempre teve as portas abertas para o perdão. Eu entendo, minha irmã, por que você ainda não tirou aquela cama de casal lá do seu quarto. Porque você crê que um dia esse marido vai voltar. Eu sei, meu irmão, que você também está orando por uma reconciliação, que é o ministério que Jesus nos deu. Eu sei que há aqui pais que têm lutado com filhos rebeldes. Deixa a cama no quarto, fica olhando da janela, aguarda, prepara a roupa de festa. Prepara a roupa de festa. A história começou com a família em crise, mas ela termina com danças. Terceira lição que eu aprendo aqui com o pai do filho pródigo: tenha atitudes marcadas pela graça. E aí, a razão de ser do título desse sermão: graça, a resposta para a família em crise. Graça é tratar o outro como ele não merece. Esse filho merecia ser punido, ser rejeitado, mas o pai o acolhe. Graça é tratar o outro de uma forma que ele não merece. Mas sabe o que tem acontecido dentro das famílias? Discussões, brigas, contendas, divisões. Coisas têm sido mais importantes que pessoas, como na história do carro. Acabaram com as mãozinhas daquele menino, por conta de um carro. É verdade que aquela criança precisava de disciplina. Não é esse ponto. Não é esse ponto. Não estou encorajando ninguém aqui
a não dar limites. Não é isso. Graça faz de tudo para que o outro seja melhor. Graça direciona. Graça instrui. Graça discipula, caminha junto. Graça se entrega. Quantas brigas dentro de casa? Porque é mais importante a casa limpa do que a pessoa se sentir bem na sua própria casa. Brigas por um chinelo, um copo fora do lugar. Ciladas do diabo para trazer contenda. Comparações com tudo e com todos. Graça é aceitar o outro como ele é e lutar para fazer dele ou dela uma pessoa melhor do que ela é. Como está o ambiente na minha casa? Na sua casa? O ambiente tem sido marcado pela graça? Sabe que muitas vezes alguns pais não têm relacionamento com seus filhos e tenta comprá-los com presentes. Esse filho vai crescer achando que coisas são mais importantes que relacionamento, que o amor, que o carinho, que o tempo, que a dedicação. Quantos xingamentos, quantos distanciamentos, pessoas que querem te amar, mas por falta de graça, você tem se distanciado, armazenando raiva, ira, rancor, que pesquisas mostram que traz doença. Graça é a resposta para a família em crise. Eu quero ler uma história que talvez você já tenha recebido pela internet. Diz assim: decidi sair com outra mulher. Depois de 21 anos de casado, descobri uma nova maneira de manter viva a chama do amor. Há pouco tempo decidi sair com outra mulher. Na realidade, foi ideia da minha esposa. Você sabe que a ama, disse-me a minha esposa em um dia, pegando-me até de surpresa. A vida é muito curta. Você deve dedicar especial tempo a essa mulher. Mas eu te amo, protestei a minha mulher. Eu sei, mas você também a ama. Tenho certeza disso. A outra mulher a quem minha esposa queria que eu visitasse era minha mãe, que já era viúva há 19 anos. Mas as exigências do meu trabalho e de meus 3 filhos faziam com que eu a visitasse ocasionalmente. Essa noite a convidei para jantar e ir ao cinema. O que é que você tem? Você está bem? Perguntou-me ela após o convite. Minha mãe é do tipo de mulher que acredita que uma chamada à tarde da noite ou um convite surpresa é indício de más notícias. Pensei que seria agradável passar algum tempo contigo, respondi a ela. Só nós dois. O que acha? Ela refletiu por um momento. Me agradaria muitíssimo. Depois de alguns dias, estava dirigindo para pegá-la depois do trabalho. Estava um tanto nervoso. Era o nervosismo que antecede a um primeiro encontro. E que coisa interessante. Pude notar que ela também estava muito emocionada. Esperava-me na porta com seu casaco. Havia feito um penteado e usava o vestido com que celebrou seu último aniversário de bodas. Seu rosto sorria e irradiava luz como um anjo. Eu disse a minhas amigas que ia sair com você e ficaram muito impressionadas, comentou enquanto subia no carro. Fomos a um restaurante não muito elegante, mas sim aconchegante. Minha mãe se agarrou ao meu braço como se fosse a primeira dama. Quando nos sentamos, tive que ler para ela o menu. Seus olhos só enxergavam grandes figuras. Quando estava pela metade das entradas, levantei os olhos. Mamãe estava sentada do outro lado da mesa e me olhava fixamente. Um sorriso nostálgico se delineava nos seus lábios. Era eu quem lia o menu quando você era pequeno, disse-me. Então é hora de relaxar e me permitir devolver o favor, respondi. Durante o jantar, tivemos uma agradável conversa. Nada de extraordinário, só colocando em dia a vida um para o outro. Falamos tanto
que perdemos o horário do cinema. Sairei contigo outra vez, mas só se me deixares fazer o convite, disse minha mãe quando a levei para casa. E eu concordei. Como foi o encontro? Quis saber minha esposa quando cheguei naquela noite. Muito agradável, muito mais do que imaginei. Dias mais tarde, minha mãe faleceu de um infarte fulminante. Tudo foi tão rápido, não pude fazer nada. Depois de algum tempo, recebi um envelope com cópia de um cheque do restaurante de onde havíamos jantado, minha mãe e eu. Era uma nota que dizia: o jantar que teríamos paguei antecipado. Estava quase certa de que poderia não estar ali, por isso paguei um jantar para ti e para tua esposa. Jamais poderás entender o que aquela noite significou para mim. Te amo. Naquele momento, compreendi a importância de dizer a tempo: te amo. E de dar a nossos entes queridos o espaço que merecem. Nada na vida será mais importante que Deus e as pessoas que você ama. Dedique tempo a elas, porque eles não podem esperar. Sabe, talvez se nós fôssemos perguntar para aquele filho pródigo, que conselhos ele daria para nós agora, depois de ter retornado para sua casa? Qual seria o conselho que ele daria? Talvez ele dissesse: olha, tome cuidado com as suas decisões. Tome cuidado com as suas decisões. Porque se você viver nessa crise, pode ser que você acabe com porcos. Talvez ele desse esse conselho. Talvez ele dissesse: saiba sair, porque eu saí na hora errada e fui parar no lugar errado. Filhos que não saem debaixo da bênção correm o risco de comer lavagem. Moço e moça, você que está aqui nessa noite, a palavra de Deus diz um único motivo pelo qual os filhos devem sair da casa dos pais. A palavra diz assim: por esta causa deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Enquanto você não se casar, você está debaixo dos costumes da casa dos teus pais e debaixo da autoridade deles. Eles são os guardiões do teu coração. A Bíblia fala sobre isso. Que em Cristo, Deus converteria o coração dos filhos aos pais. E você não está autorizado, do ponto de vista espiritual, a tomar qualquer decisão sem consultar os teus pais, porque eles são autoridade sobre a sua vida. Não saia sem bênção, porque pode ser que você coma lavagem. Talvez o filho pródigo dissesse isso, não é? Saindo em rebelião. E talvez, se você teve atitude de rebelião, talvez nesta noite seja noite de reconciliação, de pedir perdão aos pais, tomar uma posição. Talvez o filho pródigo dissesse também: não deixe para dar valor à família quando você estiver entre os porcos, porque eu só levei desvantagem. Gastei todo o dinheiro do meu pai, vivi dissolutamente, experimentei coisas que não precisava, estou vivendo com remorso, com peso. E quando nós olhamos para esse texto, nós devemos parar e pensar: quem é esse pai? Quem é o filho mais velho? Quem é o filho mais moço? O pai é a figura do próprio Deus. O filho mais moço, ou mais velho, é Jesus, que nunca desobedeceu ao Pai. Sempre andou em fidelidade, em lealdade. E o filho pródigo somos eu e você, que precisamos em Cristo nos reconciliar com o Pai. Mas o Pai, Ele está na maior expectativa de reconciliação. O coração dele sempre é aberto para a reconciliação. Ele está sempre pronto para receber. Jesus, ele abre mão de ser herdeiro do trono sozinho.
o filho mais moço já havia recebido a herança, gastou tudo. E ele volta para casa, o filho mais velho divide com ele novamente a herança. Filho pródigo somos nós. Cristo deixa de ser herdeiro do trono sozinho para dividir conosco. Quando eu e você tomamos uma posição de receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E tê-lo como nosso único caminho. Ele é o único caminho ao trono da graça. Eu creio que nós temos que pensar em algumas situações nesta noite. Eu imagino que há pessoas aqui que têm que pedir perdão. Marido para mulher, mulher para marido, pais para filho, filho para pais. Tem pessoas aqui que precisam de cura. Há pessoas nesta noite que precisam se reconciliar com Deus. Família em crise é sinal de falta de relacionamento com Deus. Você não tem um problema com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu cônjuge. Você tem um problema de relacionamento com Deus. O dia que você mudar a tua atitude de relacionamento com Deus, o teu casamento vai ser diferente. E hoje é dia de reconciliação com Deus e com o próximo. O filho, quando voltou para a casa do pai, ele falou: eu pequei contra os céus. Pai, me trata como um dos seus empregados. Ele se dirige aos céus e ao Pai. Nessa noite, é noite de nós voltarmos para o aconchego do Pai. Quando nós retornamos para o lar, e há pessoas aqui, viu, que tem que voltar para casa. Há pessoas aqui, teu lugar é na tua casa. Não fica comendo lavagem, não. Não fica andando com porco, não. É noite de cura, de milagre de Deus. Eu pedi ao Whindersson que estivesse entoando um cântico nesta noite, que é quando retorno ao lar. No lar há alimento, há proteção, há vestuário. No lar há carinho. No lar há segurança. E eu gostaria que nós fizéssemos aqui até um reboliço santo. Eu gostaria que os pais que estão aqui e que os filhos estão no ministério infantil, enquanto o Whindersson canta, eu gostaria que você fosse buscar os teus filhos. Se os filhos estão aqui e os pais ali, eu gostaria que saíssem do lugar. Nós vamos nos abraçar como família nessa noite. E nós vamos orar em família. Vamos nos colocar, vamos ouvir ainda, os pais podem ir saindo. Nós vamos ouvir essa música. E eu gostaria que você meditasse. Não se preocupem muito com o barulho, mas o importante é que nós tenhamos um momento de cura aqui. E se você não tem nenhum familiar, busque alguém da igreja, uma pessoa próxima a você aí. Vamos pedir que o Espírito de Deus esteja trazendo cura, milagre, reconciliação. Vamos ouvir então esse hino. Preste atenção. Abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus quer ministrar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar. Quanto tempo faz que distante estou de todos que amei, de tudo que sonhei. Quero me sentir abraçado, sim, meu rumo encontrar quando retorno ao lar. Quando retorno ao lar, ao sentir o teu abraço, tua voz a me chamar, o vazio vai embora. Quando sinto teu cuidar, me sinto assim, ao retornar ao lar. Quanto tempo faz que eu procuro
procurei te apagar de mim, mas não vou mais negar que meu coração quer te encontrar quando retorno ao lar. Quando retorno ao lar, ao sentir o teu abraço, tua voz a me chamar, o vazio vai embora. Quando sinto teu cuidar, me sinto assim. Quando retorno ao lar. Quando retorno ao lar, ao sentir o teu abraço, tua voz a me chamar, o vazio vai embora. Quando sinto teu cuidar, me sinto assim. Ao retornar ao lar. Oh Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez nesta noite. Declara a tua vitória mesmo, Senhor, em nome de Jesus.